Então, olá a todas e a todos vocês. Tá? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecânica, nesse semestre 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental. Então, aqui quem fala é o professor Fabiano Kenji Nohama, está iniciando essa aula aqui do dia 10 de março, tá? Com início às 10 horas da manhã. Tá? Então, vamos agora começar com a nossa aula de hoje, tá? Que a gente não pôde começar na aula passada, tá? Aí, o método de apresentação das aulas, eu carrego aqui uma tela do programa que eu uso, que é o Autodesk, tá? Bom, tá certo que ele permite eu abrir as telas de apresentação e escrever em cima delas, tá? Bom, eu sempre tento escrever a letra mais legível possível, tá? Confesso que é uma coisa que é mais difícil de escrever certo do que na lousa, tá? Mas vocês vão ver que ao longo do semestre vai ficando mais legível, tá? Bom, não garanto que não vai ser bonito, que a letra não é das mais elegantes, tá? Mas vai ser pelo menos legível, né? Bom, então carregando a apresentação aqui, que eu vou também desligar a câmera, tá? Para de novo melhorar o fluxo da apresentação. De novo, lembrando de novo, quando carrego a apresentação, tá? Eu não tenho a visão da sala, tá? Então, se aparecer algum problema, né? Do tipo a apresentação travou, né? Algo nesse sentido, vocês me avisam pelo microfone, tá? Que pelo chat eu não vou conseguir enxergar, tá? Bom, então da primeira aula aqui da disciplina, tá? Vai ser mais uma aula que você já deve ter visto nas outras disciplinas de exatas, tá? Que é fazer uma introdução, né? A área de física e também a trabalhar com unidades de medida, tá? Ou grandezas também, tá? Algarismos significativos, tá bom? Certo? Então, eu sei que é uma coisa que talvez já bem básica, que já deve ter sido passada para vocês em outras disciplinas de exatas, mas é sempre bom revisar, tá? Porque nas provas, nas avaliações, sempre vejo o pessoal errando alguma coisa ou outra nesse tema de novo, tá? Certo? Que é uma coisa que pega mais na prática mesmo, né? Bom, certo? E fora também que, por ser primeira semana de aula, tá, nós ainda temos situações de estudantes que ainda estão entrando na disciplina, né? Ou ainda está acertando matrícula, tá? Isso é uma coisa que costuma ser resolvida já na segunda semana de aula. Por isso que eu deixo aqui a parte de conteúdo mesmo que eu cobrar nas avaliações para ser passado, né? Ou na final dessa aula de hoje, ou na aula da segunda semana, tá? Então, começando aqui o nosso curso mesmo de fato, né? Em primeiro lugar, falando das metas da ciência, né? Certo? Então, o objetivo básico de qualquer área da ciência, tá? É tentar obter um conjunto simples de leis fundamentais, tá? Para compreender e descrever fenômenos naturais, né? Tá certo? Conhecidos, tá? E através dessas leis também prever novos fenômenos, tá? Certo? Então, basicamente, praticamente todas as áreas da ciência, elas sempre começaram de uma observação. Tá? Você tem um fenômeno que você está observando, tá? Que nem pega o caso clássico que imaginam lá do Newton criando a lei da gravitação, que é ver a maçã caindo da árvore, né? Bom, tá certo? Ele vê o fenômeno da queda livre da maçã, né? Da maçã caindo, tá certo? E dessa simples observação ele vai começando a montar leis, né, para descrever o movimento, tá certo? Bom, certo? Então ele estabelece um conjunto de leis básicas, tá certo? Para fazer a descrição dos fenômenos. É o que vai acontecer no caso da mecânica, que vai ter lá as 3 leis de Newton para descrever tudo o que acontece em mecânica, tá? E uma coisa que sempre acontece na área de ciência também é que quando se define essas regras, tá? Por mais que vocês tenham montado elas de uma observação de um fenômeno específico, tá? Elas acabam sendo regras tão mais gerais que elas acabam também prevendo novos fenômenos que a gente vai observando, tá? Uma coisa que você observa, por exemplo, inicialmente, só de observar a queda da maçã, acaba sendo utilizada para descrever o movimento de um carro, tá? Ou decolagem de avião, tá? E assim por diante. Bom, tá certo? Então, essa que seria procedimento, a estrutura básica do objetivo dentro da ciência. Bom, certo? Então, conseguir descrever a natureza, né, de forma com o menor conjunto de leis menor número de leis e que sejam mais simples possíveis, tá? Certo? E dando destaque à palavra possível, né? Porque nem todos os fenômenos dá para descrever de forma simples também, tá? Vai depender do que a natureza
permitir que a gente faça. Tá bom? Aí dentro da área da ciência, nós temos o objetivo mais específico da física. Tá? Só um instante que eu vou desligar aqui mais uma ligação de telemarketing. Tá? Está incomodando aqui todo dia, né? Bom, tá certo? Então, indo agora para as metas da física aqui, tá? Na verdade, a física ela tem como objetivo mais específico, né, conhecer os componentes básicos da matéria, tá? E suas interações mútuas. Tá? Como vocês podem ver, a parte de conhecer as componentes básicas da matéria é um ponto que casa um pouco com a área da química, né? Também tem lá de conhecer a estrutura da matéria, dos átomos, das moléculas e assim por diante, tá? Só que, enquanto no caso da química, pensa no caso das misturas químicas, né? Reações químicas, no caso da física, a gente pensa mais nas interações, tá? E, além do caso da matéria, seria estudar, então, o caso das forças que aparecem entre os corpos na natureza, tá? Bom, no caso aqui, né? Tá certo? Você conhece até hoje, tá? Todas essas interações, ou seja, as forças, né? Ligadas às interações, elas são separadas em 4 tipos, né? Atualmente. Né? Certo? Aí eu vou fazer essa listagem a partir da interação que é mais forte de todas, que chama de interação nuclear forte, tá? Onde a sua força correspondente, que é a força nuclear forte, é a força que é responsável em manter o núcleo de um átomo unido, tá? Então, você já deve ter visto nas aulas do ensino médio, talvez nas disciplinas de química também, ou ainda vão ver nas disciplinas de química, tá? Que o átomo, né, que forma todas as matérias do mundo, né, tá certo? Do universo, tá? Ela é formada por uma estrutura básica de ter um elétron orbitando em torno de um núcleo, tá? Tá certo? Bom, e o núcleo, onde ele está orbitando, né? Então você tem os elétrons de carga negativa que orbitam em volta de um núcleo, e dentro do núcleo está os prótons e os nêutrons, né? Então, os nêutrons de carga neutra e os prótons de carga positiva. Tá? Bom, só que uma outra regra que você já deve ter visto no ensino médio, tá? Vocês vão ver com mais detalhes aqui, né? Na terceira disciplina de teoria de física, que é de forças entre cargas, tá? Deve ter visto também que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, né? Mas se o núcleo é formado, então, por exemplo, tem um núcleo lá formado por mais de um próton, tem mais de uma carga positiva lá dentro, né? Talvez você já tenha se perguntado como aquelas cargas positivas não estão se repelindo para fora do núcleo, tá? A resposta dessa pergunta ela vem dessa força nuclear forte. Tá? Então, a característica da força nuclear forte é basicamente uma força, né? Que ela não aparece no nosso dia a dia, ela só aparece em dimensões muito pequenas, no caso aí seria na dimensão do tamanho do núcleo do átomo, ou seja, só aparece em distâncias até menor, bem menor que o tamanho do átomo, o tamanho do núcleo do átomo, tá? E ela é mais forte que a força entre as cargas, tá? Por isso que ela, das 4 interações da natureza, ela é a mais forte de todas, né? É a forte. Bom, e ainda bem que existe essa força, porque se não existisse, então não teria como os átomos manter lá a sua estrutura, não daria para formar nenhuma matéria aqui no universo, tá? Bom, essa aqui é a atuação da força nuclear forte, tá? Aí, mais fraco que a força nuclear forte, tá? Você tem a interação eletromagnética. Tá? Bom, a interação eletromagnética, tá? É um tipo de interação, então, que está cobrindo aí 2 tipos de força, tá? Você tem a força entre cargas e a força de um ímã, tá? Então, essa aqui é uma interação que antigamente era separada em 2 tipos de interação. Você tinha interação elétrica, né? Elétrica, que é entre cargas, tá? E a interação magnética, que é a interação que vem de um ímã. Tá? E antigamente essas 2 interações, esses 2 tipos de força eram estudadas separadamente, tá? E tinha a área de eletricidade e a área de magnetismo, tá? Mas com o tempo, tá?
Bom, com o tempo, né, conforme os estudos da ciência foram avançando, em particular da física, tá, se percebeu que essas duas interações podiam ser descritas por uma única teoria e por um único conjunto de equações, tá, que se você tiver chance de ver, vai ser as 4 equações de Maxwell. Tá? Então, é disso que agora isso é juntado numa única categoria, que é a interação eletromagnética. Tá? Então, essa interação que envolve então, a força entre cargas elétricas. Tá? É daí que vem aquela... Vamos ver com mais detalhes, que aquela regra vai aparecer que forças entre cargas iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Tá? E tem a interação magnética, que é a força de um ímã sobre pedaços de metal. Tá? Certo? Então, essa que é sobre interação eletromagnética. Tá? Aí, o terceiro tipo de interação que tem na natureza é a interação nuclear fraca. Tá? A interação nuclear fraca, essa aqui é a interação que é responsável pelo decaimento radioativo. Tá? Então, esse aqui então, a interação nuclear fraca tem lá a força nuclear fraca. Tá? Essa aqui é a força então, que é responsável de pegar lá aquele urânio, né, radioativo que vocês conhecem nas usinas nucleares, tá? Que é o urânio então, que está lá no isótopo instável. Né? Tá certo? Bom, aí essa força nuclear forte pega esse urânio instável, tá? E faz o urânio decair, né, para outros elementos, né, de número de massa mais baixo, tá certo? Mais estáveis, né? Tá bom? E nesse decaimento, tá, que você tem lá o urânio liberando energia na forma de radiação, tá? Ou na forma de partículas elementares que são emitidas também junto, tá? Certo? Bom, mas essencialmente é radiação, tá? Certo? É disso que vem então a energia que vem das usinas nucleares, tá? Então, responsável por esse decaimento é a força nuclear fraca. Tá? E por último, nós temos, né, a mais fraca de todas as interações, que é a interação gravitacional. Tá? Opa, ainda dá uma travada. Interação gravitacional. Tá? A interação gravitacional é uma força de atração, né? Isso aí é sempre de atração, que aparece entre qualquer dois corpos com massa. Tá? Essa interação vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de Física 2, que aqui chama de termodinâmica. Tá? Tá certo? Bom, tá? E ela que é responsável em manter os nossos pés colados aqui com o chão da Terra. Tá? Bom, porque você tem a Terra a Terra que tem massa, todos nós também temos massa, então a Terra está atraindo todo mundo para perto do solo da Terra. Tá? Bom, certo? Aí essa interação é considerada a mais fraca de todas, que é o tipo de interação que só é perceptível quando você está perto de um corpo em geral, um corpo de massa astronômica, tá? Ou com corpos que estão muito perto um do outro. Tá? Certo? E nesse caso aqui, né, o irônico, né, que embora seja mais fraco das 4 interações, a gravitacional é que está mais presente no nosso dia a dia, porque desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente está sempre perto de um corpo de massa astronômica, que é o planeta Terra. Tá? Por isso que a gente sempre... Por isso que das 4 interações é a gravitacional que está mais presente no nosso dia a dia, é o que está mantendo nossos pés firmes no chão. Tá? Certo? Então, essas são as 4 interações básicas na natureza que são estudadas dentro da área da física. Tá? E todas as forças que tem na natureza, ela sempre é uma dessas interações, uma combinação dessas interações. Tá? Então, até mesmo o ato que vocês têm de usar sua mão para empurrar uma caixa, tá certo? Ela está incluída na categoria dessas 4 interações. Tá? Porque sua mão só consegue empurrar a caixa porque as moléculas da sua mão estão fortemente ligadas uma com a outra. Tá? As moléculas da caixa também estão fortemente ligadas uma com a outra. Tá? Então, quando você encosta a sua mão na caixa, a sua mão não atravessa a caixa por causa dessas ligações moleculares. Tá? E é por isso, né? É por isso que, como consequência, você consegue empurrar a caixa. Tá? Porque como as moléculas da sua mão não atravessam as moléculas da caixa, tá? Então, quando você vai empurrando, vai deslocando sua mão para frente, ela vai empurrando a caixa para frente. Tá? Isso vem do quê? Basicamente de todas essas interações. Você tem lá a interação nuclear forte, mantendo o núcleo do átomo unido, tá? As forças entre cargas, mantendo as ligações moleculares também, né? Dentro do corpo. Tá? Bom, então, qualquer força que encontra na natureza, ela é consequência dessas 4 interações fundamentais. Tá? Não tem nenhuma exceção a essa regra. Tá
Bom, certo? E ainda falando dessas interações também dentro da área da física, tá? Aí, como vocês já viram, então, você tem que a interação elétrica com a interação magnética, elas já foram juntadas em uma única teoria, tá? E atualmente já se conseguiu juntar, né, a teoria do eletromagnetismo com a teoria que descreve a interação nuclear fraca, tá? Então, juntando tudo isso aqui, você tem o que a gente chama de teoria eletrofraca, tá? Então, por isso que também uma outra área que tem dentro da física, tá, é uma área que tenta juntar todas as interações numa única teoria, né, fazer a teoria da unificação, tá? E das áreas da física que mais busca esse tipo de unificação é dentro da teoria de supercordas, tá? Certo? Aí o máximo que eu vou falar, porque confesso que é uma área que está bem fora do que eu trabalho, tá? Eu sou da área da física quântica, tá? Então, confesso que eu sou bem distante do pessoal, da área do pessoal que estuda supercordas, tá? Bom, certo? Mas eu passo aqui com curiosidade, tá? Certo? E ainda falando da área da física, né? A física é uma das mais fundamentais, né, das ciências naturais, tá? Ela surgiu lá nos primórdios mesmo, né? Tá certo? Quando tudo que era da ciência era estudado dentro da filosofia, tá? Foi separando os ramos. Tá? A física foi uma das primeiras que separou, tá? Com uma área separada, né? Para estudo, tá? E por ser tão fundamental assim, ela encontra aplicação, tá? Em outras áreas da ciência. Tá? Tá certo? Então, tanto que na área da química, por exemplo, onde sempre buscou muito, né, a explicação sobre a estrutura do átomo, tá? Tá certo? Aí a explicação definitiva sobre a estrutura do átomo, ela veio dentro da física, tá? Ela vem da física quântica, né? Pegou os conceitos da física quântica e aplicou ela para o estudo dos átomos, tá? Então, dali que veio a explicação agora mais definitiva para de como o átomo é formado, tá? Porque para quem for estudar isso em mais detalhes, vai ver que a estrutura do átomo ela não é simplesmente um núcleo, né? Com prótons e nêutrons e o elétron orbitando em volta. Ela tem comportamentos mais complexos quando você vai observar isso a nível microscópico, tá? E isso acaba sendo explicado dentro da área da física quântica, tá? Dentro da área da biologia, tá, também vai encontrar muita aplicação das leis da física, tá? Na biologia molecular, principalmente, tá? Quem for estudar biologia molecular vai aparecer alguns conceitos de física lá dentro também para poder trabalhar com as moléculas, tá? Bom, certo? Também tem aplicação também em dinâmica de populações, tá? Na verdade, lá usa mais modelos matemáticos, tá? Mas tem lá dentro da física a teoria do caos, tá? Que parte desses conceitos pode ser utilizado para explicar também dinâmica de populações. Também são sistemas, dependendo da situação, pode ser um sistema muito complexo para se estudar, tá? Então acaba sendo útil aplicar conceitos de teoria do caos, tá? Bom, certo? E é claro que mais fundamental ainda que a física, você tem a matemática. Por isso também que os modelos da física, tá bom? Eles são formulados, tá, pelos conceitos da matemática, tá? E é bom vocês acostumarem com isso também, tá? Então, trabalhar na área de exatas, tá? Vocês têm que trabalhar com física, tá? E para trabalhar com física, tem que saber bastante matemática, tá? Bom, ou pelo menos tem que estar carimbado para fazer como se fosse uma rotina do dia a dia, tá? Então, se no ensino médio, né, se já tiver que se acostumar a trabalhar, né, com contas de multiplicação, divisão, soma, subtração, tá? Até vocês conseguirem fazer isso normalmente uma rotina do dia a dia, tá? Aí lembra que agora para o ensino superior, aí nas universidades, vocês têm que começar a acostumar também a trabalhar com os conceitos de derivada integral, tá? Tá bom? Praticar bastante, de tal forma que vocês consigam também aplicar os conceitos de derivada integral, fazer os cálculos de derivada integral, praticamente como se fosse uma rotina do dia a dia, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão estar presos na área de exatas, tá? Bom, certo? E seguindo um pouco mais em frente, tá? Bom, falando também dos ramos da física aqui, né? Aí você tem os ramos que a gente chama de ramos da física clássica, que era a separação que tinha até o século XIX, tá? Aí você tem a mecânica,
né, que é o assunto da nossa disciplina, tá? Tem termodinâmica, tá, que vai ser abordada uma disciplina que tem aqui chamada termodinâmica, embora o nome não seja adequado, que dentro da termodinâmica ela tem ainda conceitos de mecânica e depois vem os conceitos de termodinâmica, mas está lá dentro, tá? Conceitos de acústica também vai ver nessa disciplina de termodinâmica, misturada nessa disciplina de termodinâmica aqui do curso de vocês, tá? Bom, tem lá os conceitos de ondas sonoras e som, tá? Aparece lá dentro também, tá? Bom. A parte de ótica, tá? Bom, confesso que no curso aqui, né, de biotecnologia química ambiental, ela não tem formalmente dentro das disciplinas de física teórica que vocês têm disponíveis, tá? Mas aí, nós professores da física do curso conseguimos colocar isso um pouco, tá? Na disciplina de física experimental, tá? E de tempos em tempos, tá? Eu acabo ministrando também um curso de tópicos de ótica e física, de ótica e tópicos de física moderna, tá? Também vai aparecer de tempos em tempos como optativa, caso alguém queira estudar com mais detalhe os conceitos de ótica, tá? E por último tem o eletromagnetismo, tá? Que aí seria o que nas universidades costumam chamar de física 3, tá? Aqui no curso de Biotec Química Ambiental está chamando de introdução à eletricidade e magnetismo, tá? Vocês vão ver com mais detalhes esses conceitos também, tá? Bom, certo? Então, para vocês verem que praticamente todos os ramos da física clássica estão inseridas no curso de vocês, tá? Bom, certo? Ou diretamente ou um pouco indiretamente, tá? Esse era o SAMUS conhecido como física clássica, tá? Bom, aí você tem os SAMUS também, da que chama de física moderna, tá? Bom, que é basicamente do século XX, tá? Bom, surgiu mais ou menos na época de 1940, 1950, né? Então, comparando a toda a história da ciência, são ramos da física que são relativamente novos, tá? Certo? E foram surgindo porque com o tempo você foi percebendo que só com as teorias da física clássica não dava para descrever tudo o que estava acontecendo na natureza, tá? Então disso que surgiu então, né, a área, o ramo da relatividade, tá? Que é a área da física então que estuda, né, os movimentos que têm velocidade bem próximo da luz, velocidades muito altas, tá? Bom, ou se não for próximo da luz, comparáveis à velocidade da luz, tá? Então é a área da física que estuda, então, movimento de corpos com alta velocidade, tá? E uma que eu já tinha citado antes é o caso da física quântica, surgiu mais ou menos na mesma época, tá? Tá bom? Que aí é a área da física que começa a estudar os fenômenos, né, a nível microscópico, tá? Uma coisa que percebe também que quando você vai para a nível microscópico, você vai para fenômenos pegando lá dimensões da ordem de átomos e moléculas, tá? Aí a física começa a seguir regras bem diferentes do que era visto na física clássica, tá? Então aí você entra nesse ramo que apareceu mais recentemente, que é o da física quântica, tá? Bom, então esses são todos os ramos que são estudados então, né, dentro da física, tá? No curso que vocês estão estudando de biotecnologia e química ambiental, tá? Essa parte aqui ela não está oficialmente no cronograma da disciplina de vocês, tirando parte de quântica, que entra bastante para quem estuda química, tá? A química ambiental, vocês têm uma disciplina de física quântica, tá? Mas não tem a parte de relatividade, tá? Aí, de novo, eu ministro uma disciplina optativa que tem como os objetivos estudar esses tópicos de física moderna, tá? Tá bom? Mas ela vai entrar como disciplina optativa que entra de tempos em tempos, tá? Infelizmente, não pude ministrar ela muito no tempo da pandemia, tá? Mas saindo da pandemia, espero poder voltar a ministrar de tempos em tempos, tá? Essa optativa que aborda tanto ótica quanto física moderna, tá? Bom, certo? Bom, então, basicamente, esses são os ramos da área da física, tá? Aí, seguindo um pouco mais em frente, tá? Bom, agora vamos entrar também, então, um outro assunto do capítulo 1, que é sobre unidades de medida, tá? Só mexendo algumas coisinhas aqui ainda. Pronto. Né?
Então, sobre unidade de medidas, tá? Sempre começo falando também, já que estamos numa aula introdutória, né, sobre ciência e física, tá? O que a gente chama de método científico. Tá certo? Que é basicamente, né, um procedimento que é utilizado na ciência para a elaboração de leis e teorias. Tá? Então, todas as leis e teorias de todas as áreas da ciência até hoje, tá? Seja na área de biológicas, de física, de química e assim por diante, todos eles elas surgiram seguindo os passos desse método científico. Tá? Bom, e esse método científico ela começa com a primeira etapa, tá? A etapa da observação e experimentação. Tá? Que é o passo inicial, né? Para a gente descrever o fenômeno na natureza, a gente precisa primeiro observar esse fenômeno da natureza. Tá? Então você começa observando o fenômeno, como ele acontece lá no ambiente mesmo, na natureza, tá? E depois passa para a experimentação, que é reproduzir esse fenômeno em um ambiente controlado, em geral, por exemplo, um laboratório. Tá? Que nem eu falei aquele exemplo da queda livre, né? Pega aquela figura, né? Que o pessoal sempre imagina na origem da mecânica, né? Que é do Newton observando a massa caindo da árvore. Tá? Então seria o exemplo de observar o fenômeno na natureza. Tá? Que observar um movimento de queda livre. O pessoal solta e deixa o objeto cair. Né? Certo? Aí você observa isso caindo na árvore, tá? Mas você pensa, eu posso reproduzir isso num local mais controlado. Você vai dentro de um laboratório ou na sua sala, aí pega um objeto também parecido, solta e deixa cair, tá? Então essa última parte seria a parte da experimentação. É você que está controlando quando o fenômeno começa, quando o fenômeno termina, para observar ele melhor, tá? Enquanto na observação da árvore caindo, da maçã caindo da árvore, você teria que esperar a árvore dar fruto, né? Esperar o fruto começar a cair da árvore, né? Bom, então essa que é a diferença desses dois, né, procedimentos dentro dessa etapa. Primeiro observação, depois experimentação, tá? Aí você tem também a etapa seguinte, que é abstração e indução. Tá? A parte de abstração, tá? É pegar o problema que a gente está estudando, tá? O fenômeno que você está observando, experimentando, tá? E na hora que eu vou começar a montar uma lei e teoria sobre ele, tá? Eu vou tirar, né, dos meus estudos, tá bom? Um número pequeno de detalhes que não está influenciando, né? Que não está influenciando no andamento do fenômeno, tá? Certo? É isso que a gente chama de abstração, tá? Alguns exemplos de abstração, por exemplo, na hora que você vai observar, por exemplo, rotação da Terra, né? Bom, exemplo de abstração, né? Pega, por exemplo, né? Observar a rotação da Terra, por exemplo. A gente já sabe que a Terra, né? Na verdade, né? Ela segue, né? Ela é formada quase como uma esfera, mas que tem lá seus vales, né? E tem seus lagos, né? Então é como se fosse uma esfera, né? Opa, aqui está exagerado, né? É como se fosse uma esfera imperfeita, né? Com um monte de irregularidade em volta dela, tá? Aqui é só esboço, tá? Tá certo? Que aí vai ter lá as montanhas, vai ter os vales, né? Bom, tá certo? É como se fosse uma esfera rugosa, né? Digamos assim, tá? Mas, por exemplo, se eu vou observar a rotação da Terra, tá? Você tem que o tamanho desses vales e montanhas, elas são praticamente desprezíveis, né? Vou pôr um pouco melhor essa rotação, tá? Pega, por exemplo, para o caso, para descrever a rotação da Terra, tá? Você tem que o tamanho desses vales, né? E dessas depressões, elas são muito pequenas, por exemplo, comparado com o raio da Terra, que é outra grandeza que é importante para analisar um movimento de rotação, tá? Então, um exemplo de abstração que eu posso fazer, tá, para descrever a rotação da Terra, tá? Em vez de colocar a Terra como se fosse uma esfera imperfeita, com um monte de rugosidades, vou imaginar a Terra como se fosse uma esfera perfeita mesmo. Tá? Eu aproximo a Terra para uma esfera, tá, com o mesmo raio,
E aqui que eu vou observar a rotação. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de abstração. Tá? Eu estou tirando aqueles detalhes que não estão afetando, né, o movimento de forma perceptível, tá certo? Para simplificar a descrição do fenômeno, tá? Para simplificar as equações que eu tenho que montar sobre o fenômeno. Tá? Então, isso que é abstração. Tá? Outro exemplo de abstração, tá, é se eu pegar, por exemplo, também, se for analisar o movimento da Terra em torno do Sol. Tá? Aí você tem a Terra aqui, né, fazendo a órbita em torno do Sol. Tá? Bom, certo? Aí você tem que a distância da Terra ao Sol, né, ao longo da trajetória, tanto aqui na distância maior quanto na distância menor. Deixa eu pegar a menor só para comparação. Né? Qualquer distância que aparecer da Terra ao Sol, ela é muito maior que o raio aqui da Terra, né? Muito maior mesmo. Várias ordens de grandeza maior que o raio da Terra, tá? Então, para descrever a translação da Terra em torno do Sol, eu também posso fazer a simplificação. Ao invés de considerar a Terra como esfera, tá? Eu posso aproximar ela para uma partícula com a mesma massa. Tá? Eu faço a descrição do movimento dessa partícula em torno do Sol. Tá? De novo, esse é outro exemplo de abstração. Tá? Então, estou pegando um problema, estou tirando aqueles detalhes que só iam complicar o meu cálculo, mas que não estavam afetando de forma perceptível o fenômeno. Tá? Porque é claro que todos esses detalhes que eu tirei, é claro que ele influencia assim, nos dois movimentos. Tá? Mas vai ser uma participação muito desprezível, tá? Perto da aproximação que a gente está fazendo. Tá? Mas sim tem um efeito, mas um efeito muito pequeno, digamos assim. Tá? Bom, isso que é abstração. Tá? Agora, a questão de indução, tá? É o processo de fazer indução de leis fenomenológicas a partir das observações. Tá? Bom, certo? Ou seja, um exemplo, pega o movimento de queda livre. Tá? Vou adiantar um pouco, uma coisa que vocês vão ver com mais detalhe no próximo capítulo, mas vocês já conhecem o ensino médio. Tá? Toda vez que eu largo o objeto para cair, tá? Lembra, ele começa lá com uma velocidade. Se eu largar o objeto, ele sempre fica com uma velocidade zero, né? Cai com uma velocidade final aqui no chão, quando ele está perto de atingir o chão. Tá? E para aumentar essa velocidade, de zero para essa velocidade final, tá? Aí da primeira vez que você joga, você observa que isso acontece porque conforme o objeto vai caindo, ele está sob efeito de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade G, né? E sempre tem aquele valor em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, certo? Aí suponha que isso aí seja lá nos princípios. O pessoal ainda está descobrindo o movimento de queda livre. Tá? Então, você larga uma vez, você viu que apareceu essa aceleração G. Esse valor 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você largou a segunda vez, de uma altura diferente. Tá? Aí você chega com velocidade diferente, mas viu que ele caiu com a mesma aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Você mudou a massa, largou e soltou e deixou cair. Viu que ainda caiu com a mesma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, certo? Então, você vai repetindo o experimento várias vezes, você viu que sempre repetiu essa mesma medida de aceleração, tá? Então, você vai fazer o processo de indução. Tipo assim, se eu joguei lá 500 vezes, né? E o valor do G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vou induzir que todas as outras vezes que eu for jogar, vai continuar caindo com 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso que a gente chama de processo de indução, tá? Ou seja, se eu estou vendo que está acontecendo a mesma coisa nas 500 vezes que eu testei, tá? Então, vou induzir que vai acontecer do mesmo jeito nas outras 500 vezes que eu for repetir o mesmo experimento. É isso que é indução, que é onde começa a aparecer, então, as leis e teorias científicas, né? Na forma fenomenológica. Tá? Você está vendo que está saindo da observação do experimento. Tá? Bom, certo? E daí que começa a surgir agora as leis e teorias. Tá? Então, desse esboço que vem da indução, tá? Então você começa a perceber
regras mais específicas, mais detalhadas de como funciona o fenômeno. Tá? Bom, aí que vem a elaboração de teoria, que você pega, então, um grande número de fenômenos, tá? Pega um grande número de fenômenos, tá? E descreve ele usando um pequeno número de leis, tá? O menor número de leis que você tem que usar, tá bom? Certo? É disso, então, que dessas observações ali do valor do G, que veio da indução, você começa a sair, por exemplo, a lei da gravitação, tá? Ou vem as leis da mecânica, tá? Tá certo? Bom, então, que aí sai dessas leis fenomenológicas, você começa a montar teorias mais elaboradas, tá? Mas, de novo, o critério para essas leis, tá? Tá certo? É que elas têm que descrever o maior número de fenômenos com o menor número de leis possíveis, tá? Então, tanto que mecânica, vocês vão ver, então, que tudo que acontece em mecânica, por exemplo, vai ser descrito apenas usando 3 leis, que é as 3 leis de Newton, tá? Em termodinâmica, vai ter lá as leis da termodinâmica, vai ter lá a lei zero da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei e terceira lei da termodinâmica, tá? Então, são basicamente 4 leis, tá? Bom, tá certo? Da área de eletromagnetismo, tudo que acontece no eletromagnetismo, ele vai obedecer segundo as equações de Maxwell, que são 4 equações de Maxwell. Tá? Descreve tudo o que acontece em eletricidade e magnetismo. Tá? Bom, e assim por diante. Tá? Então, essa que é o princípio norteador para você montar as leis e teorias científicas. Tá? E outra coisa que costuma aparecer como consequência, tá? Que essas leis que foram montadas para fenômenos específicos, eles acabam prevendo outros fenômenos que nem se tinha pensado no assunto. Tá? Então, que nem pegar aquele experimento da queda da maçã, tá? Tá bom? Montou lá uma lei da gravitação, pensando só na queda da maçã ou queda de objetos, tá? Mas ele acaba sendo utilizado para descrever o movimento da órbita de planetas, tá? Certo? Bom, é um exemplo da lei prevendo novos fenômenos, tá? Bom, certo? Inclusive, uma coisa que acabou aparecendo também até um pouco mais outro exemplo. Pega, por exemplo, relatividade, tá? Da relatividade, por exemplo, tá? É uma teoria que surgiu quando Einstein, né? E outros na época também, Podolsky, Rosen, né? Os físicos muito inteligentes da época, tá? Eles estavam pensando só no problema de que né? Tinha uma divergência entre o que acontecia na mecânica com os fenômenos do eletromagnetismo, tá? Certo? O eletromagnetismo, quando estuda lá radiação, luz, né? Em geral, estuda fenômenos que acontecem já com velocidades altas, tá? E parecia divergência com as leis de Newton da mecânica, tá? Então, o que o Einstein, Podolsky e Rosen fez na época, quando começou a montar lá as leis da teoria da relatividade, foi nesse sentido, tá? Aí disso surgiu as leis da relatividade para descrever fenômenos com altas velocidades, tá? Mas aí um novo fenômeno que essa lei acabou prevendo, tá? É da curvatura da luz, tá? Que a relatividade acabou prevendo também isso aqui, ó, que se tiver a luz, né? A luz mesmo, pega a luz do sol, né? Passando por um objeto com massa grande, tá? A luz, quando passa por esse objeto, tá? Ela sofre um desvio, tá? A gravitação consegue desviar, né? A orientação da luz, tá? Tá certo? Bom, aí é disso que surgiu um experimento que foi feito, né? De observar, né? A eclipse, né? Da Lua na frente do Sol, né? Tá certo? Tá bom? Porque aí é um fenômeno que acontece o quê? Você tem lá isso escurece, né? Praticamente vira noite para quem está embaixo da eclipse, tá? Aí observa também as estrelas no céu, tá? Certo? Bom. E se observa então a posição das estrelas do céu com a Lua e o Sol, né? Tá certo? E todas as estrelas atrás, né? Aí o que se percebeu foi o seguinte: quando você tira a foto, né? E vê a posição das estrelas nessa situação, tá? A posição das estrelas da foto ficava diferente quando você observava as estrelas à noite, sem o Sol e sem a Lua no meio do caminho, tá? Então isso acontece por quê? Porque com a presença da luz e do Sol, tá? Eles desviavam, né, a luz que vinha das estrelas e mudava a posição das estrelas na foto, tá? Isso
experimento foi feito de relatividade que não estava no objetivo inicial de quem elaborou a teoria da relatividade. Tá? Isso é para mostrar para vocês um outro exemplo, tá? Dessa situação que a lei, né, que foi montada na ciência, ela prevê novos fenômenos. Tá bom? Tá certo? Felizmente, eu só posso falar isso aqui na fala, né? Tá bom? Tá certo? Eu gostaria de gesticular, fazer desenho na luz para mostrar isso em mais detalhes, tá? Mas aí vocês podem procurar muitos filmes que tem falando sobre esse assunto, né? Tá bom? Certo? Mas para mostrar a situação que acontece nesse método científico, tá? E por último, é claro, também tem a necessidade de fazer a confrontação da teoria com o experimento. Tá? Bom, por quê, né? Tá certo? Alguém monta uma nova teoria, tá? É claro que ela não é logo, né? Ela não é logo adotada logo de cara, tá? Bom, tá certo? Porque é uma teoria nova, tem que ver se funciona, né? Tá certo? Então você sempre vai fazendo a comparação, né? Das leis que foram montadas, né? Leituras que foram montadas com novos experimentos, tá? Para verificar se ela funciona mesmo para todos os fenômenos para os quais ela está pretendendo descrever, tá? Certo? Então surge essa última etapa do método científico, que é comparar, então, comparar essa nova teoria que foi montada, tá? com mais pessoas repetindo o experimento, fazendo novos experimentos, tá? Bom. E disso também que você vai descobrindo qual que é o domínio de validade de cada teoria, tá? Certo? Bom, como eu falei antes, então a mecânica clássica que vão estudar nessa disciplina, tá? Desse semestre de mecânica, tá? Ela é válida, tá? Para praticamente tudo que vocês veem no dia a dia, tá? Tá bom? Mas, como falando, quando surgiu a teoria da relatividade, descobriu que ela não valia só para corpos com velocidades muito altas, tá? Certo? Tá bom? Mas mesmo surgindo a teoria da relatividade, que é mais geral, tá? Você vê que até hoje ninguém abandonou as 3 leis de Newton da mecânica clássica, tá? Porque o caso da relatividade é um caso muito específico, tá? Bom, praticamente, acho que mais de 90% do que vocês vão ver no dia a dia, tá? Funciona ainda na mecânica clássica, tá? Certo? Bom, no caso das novas teorias que surgiram, que foi relatividade para velocidades altas e física quântica para fenômenos a nível microscópico, tá? Elas pegam situações muito específicas, tá? Por isso, então, que a mecânica ainda é importante para o dia a dia de vocês. Por isso que ela não foi abandonada, tá? Então, por isso que tem essa necessidade também de sempre lembrar do domínio de validade das teorias, tá? Então, a mecânica ainda vale muito bem para corpos com velocidades pequenas ou razoáveis, tá? E relatividade é quando está perto da velocidade da luz, que é lá para 300 mil quilômetros por segundo, tá? Você vê que não é no dia a dia que você vai encontrar um corpo com velocidade perto de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Bom, ou seja, que a cada segundo percorre 300 mil quilômetros, tá? Tá bom? Tá certo? E você vê que tanto nessa... E isso que são todas as etapas do método científico, tá? Então, todas as teorias que surgiram até hoje, tá? Todas elas acabaram obedecendo essas etapas, tá? Não por obrigação de seguir essas regras, ela acaba aparecendo como consequência, tá? Certo? É claro que sempre existe a possibilidade de alguém descobrir uma teoria no chute, tá? Mas a chance disso acontecer é de 1 em 1 milhão, né? Acho que até menos até, tá? Bom, certo? Mas todas as teorias até hoje surgiu seguindo todas as etapas do método científico, tá? Bom, certo? Eu sempre lembro disso por causa dessa onda nova aí que está de pessoal querendo falar novamente de terra plana, né? Colocar o nova Terra como centro do universo, tá? Bom, mas isso vocês não consideram não, tá? Porque é tudo coisa que o pessoal bota sem respeitar nenhuma dessas etapas, tá? E todas as teorias surgiram de um trabalho de séculos, tá? Bom, certo? Enquanto essas de terra plana de hoje, o pessoal tenta fazer por meio de curtida na internet, vídeo manipulado, tá? Então, nesse caso, não é ciência, é charlatanismo mesmo, tá? Bom, não tente cair muito nessas conversas, tá? Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto, tá? Que é o nosso caso, nosso capítulo sobre unidades de medidas, tá? Aí você tem aqui tanto os passos iniciais quanto os finais, né? Tanto no passo inicial quanto no passo final do método científico, tá? É essencial fazer o processo de medidas
das grandezas nos experimentos. Tá? Então, por isso, qualquer um que vai trabalhar na área de exatas, tá? Vocês têm que saber trabalhar bem com unidades de medida. Tá? Também saber trabalhar com cálculos, saber trabalhar com até quantos algarismos vocês vão considerar nos cálculos e assim por diante. Tá? Bom, certo? Então, por isso que também sempre gosto de começar esse assunto falando do método científico. Tá bom? Seguindo um pouco mais em frente. Tá? Bom, tá bom. Exemplos de grandezas físicas são medidas dentro da área da física, também de muitas áreas de exatas. Tá? Você tem, por exemplo, de medida de comprimento, ou com uma régua com uma trena, ou outros métodos de medida de comprimento. Medida de tempo, que pode ser feita por medida de tempo por um cronômetro, tá? Ou por uma ampulheta, tá? Ou qualquer outra referência. Né? Tem medida de massa, que é isso aí, mais básico, é por uma balança, tá? Tá certo? E a medida de temperatura, em geral, por um termômetro. Tá? Tá certo? E conforme foi surgindo a história, fazendo várias pessoas fazendo essas medidas nos seus experimentos, tá? É claro que com o tempo também surge a necessidade de comparar os resultados, né, das medidas de uma pessoa que está trabalhando em Portugal com as medidas de pessoa que está trabalhando, por exemplo, com as medidas nos Estados Unidos, tá? Ou alguém que faz as medidas na Inglaterra com alguém que está fazendo as medidas aqui no Brasil, né? Bom, tá certo? Então, para fazer essas comparações de diferentes medidas feitas por diferentes pessoas, diferentes países, assim por diante, tá? Bom, é necessário, então, se definir um padrão de unidades, tá? Para fazer justamente essa comparação, né, de medidas diferentes da mesma grandeza física, tá? Então, isso surge a necessidade, então, de definir padrões de unidade. Certo? Porque você tem vários tipos de medidas, né, para a mesma grandeza física. Eu pego o caso, por exemplo, de comprimento. Medir comprimento, eu posso medir um comprimento em metros, tá? Posso medir em centímetros, milímetros, posso estar medindo em pés, né? Posso estar medindo em polegadas, que é o caso das telas de TV, né? Ou para quem vai fazer medidas em astronomia, que tem medida de comprimento enorme, muito grande, tá? Pode, por exemplo, estar usando lá a medida em ano-luz, né? Que é a distância que a luz percorre em um ano. Tá? Certo? Então, você tem vários tipos de unidade para usar para fazer medida de comprimento. Tá? A mesma coisa para massa. Tá? Para massa tem a grama, que é utilizada no Brasil, tá? Mas você também tem a unidade de medida de massa em libra, que é usada em muitos países na Europa. Tá? Tem a tonelada, se você precisa fazer uma medida de massa muito grande, tá? Que vai carregar nos caminhões, por exemplo. Tá? E assim por diante. Tá? Então, vocês podem... Então, por exemplo, para comparar se uma medida é maior que a outra, tá? Não dá, por exemplo, para pegar uma medida de comprimento em metro, comparar com uma outra medida de comprimento em polegada. Tá? A comparação vai ficar mais complicada. Tá? Por isso que o ideal é o quê? Pegar as diferentes medidas e deixar elas na mesma unidade. Tá? Tem que pegar, por exemplo, todas as medidas de comprimento que eu estou comparando, e passar tudo para metro, tá? Para saber qual que é o comprimento que é maior, qual é o comprimento que é menor. Qual objeto que é mais longo, qual que é o objeto que é mais curto. Né? Certo? Qual que é o objeto que é mais alto, qual que é o objeto que é mais baixo. Né? Certo? Tem que passar todos eles para a mesma unidade. Tá? Ou deixa todos em metros, tá? Ou deixa todos em polegada, ou deixa todos em pé. Tá? Mas não dá para fazer comparação de uma medida em pé com uma medida em metro. Tá certo? Então, por isso que existe essa necessidade de definir padrões de unidade. Tá? Aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, tá, se utiliza o padrão de unidade do Sistema Internacional. Tá? Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, tá? Que define, então, 7 unidades básicas, tá? 7 unidades fundamentais. Bom, para ser trabalhado em comum, tá? Em todos os países que adotam esse sistema internacional de medidas. Tá? Bom. Aí, dentre as unidades fundamentais, você tem o caso do metro,
para comprimento. Tá? Tem o caso de massa para quilograma. Tá? E tem o caso também de segundos para o tempo. Tá? Bom, então, o Sistema Internacional de Unidades é o sistema que usa, então, metro, quilograma e segundo. Aqui fica melhor para a gente, porque é justamente as unidades que a gente já usa aqui no Brasil. Tá? Certo? E além das unidades fundamentais, também tem as unidades secundárias. Certo? Que é a unidade que é formada em função das unidades fundamentais. Tá? Pega, por exemplo, a unidade de potência, que vocês vão ver mais para frente, que é conhecido como watt, tá? Onde 1 watt, tá? Você vai ver com mais detalhes quando chegar na parte de energia, tá? Mas você já vem nas contas de energia na casa de vocês também, né? Aí 1 watt, tá? É a unidade de energia, tá? De potência, desculpa, de energia, tá? De energia usada por tempo, tá? Que é dada, em função das unidades fundamentais, ela pode ser escrita como quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo. Você vê aqui, ó. Isso que é a unidade secundária. Ela pode ser escrita em função das outras unidades fundamentais do sistema internacional. Tá? Também tem o Newton, que é a unidade de força. Vamos ver também com mais detalhes lá no capítulo 5, né, do livro texto. Né? Que é a unidade de força, onde o Newton, tá? Ele pode ser escrito como sendo 1 quilograma por metro, vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Também, de novo, escrito em função das unidades fundamentais. Bom? Certo? Então, é assim que funciona, então, padrão de unidades, então, do Sistema Internacional de Unidades, o SI. Tá? A grande maioria dos países do mundo adota esse sistema, tá? Mesmo que não seja no dia a dia deles, pelo menos na parte de área científica, técnica, tecnológica, tá? Eles com certeza adotam o Sistema Internacional de Unidades, tá? Essa parte não precisa se preocupar, tá bom? Só poucos países que não adotam isso facilmente, sabe? Sendo um deles o caso dos Estados Unidos, tá? Por isso que os Estados Unidos eles continuam lá firmes nos padrões deles, né? Que usam lá comprimento em pés, em jardas, e assim por diante. Tá? Pé, jarda, polegada, né? Tá? Mas eles não usam muito as unidades em metro ou centímetro. Seguindo um pouco mais em frente, né? Bom. Outra coisa que é bom saber para trabalhar com as unidades de medida, com cálculos também que você vê muito na área de exatas, tá? É fazer também a representação dos valores, né, em notação científica. Tá? Aí, como que é a representação em notação científica? Tá? Basicamente é reescrever o número, tá? Bom, tá certo? Colocando sempre, né? Da forma que fique sempre um algarismo de frente de zero, tá? À esquerda, tá? Tem que ficar só um, tá? E eu consigo fazer isso colocando o número também em função de potências de 10. Bom, certo? Aí, como exemplo, você tem essa medida grande de comprimento, por exemplo, que é uma medida de 5.570.000 metros. Tá? Bom, certo? Isso é o número tradicional, escrito de forma tradicional. Escrevendo em notação científica, tá? Esse número pode escrever como sendo 5,57, né? Aí escreve os zeros também à direita, 0,000, tá? Vezes 10 elevado à sexta metros, tá? Aí é exatamente a mesma distância, exatamente o mesmo número, só estou escrevendo ele, representando ele de uma forma diferente, tá? Mas é o mesmo número, tá? Aí, para escrever em potência de 10, dessa forma como está aqui na figura, tá certo? Basicamente, esse processo é o seguinte, tá? É pegar o número aqui, ó, multiplica por 10 elevado à sexta, para ficar aqui, ó, potência 10 elevado à sexta. Mas lembre que eu não estou mudando o número. Então, para compensar, o que a gente faz aqui? Você pega o número propriamente dito, tá? E divide ele por 10 à sexta, tá? Bom,
Aí você vê que eu não estou mudando em nada o número. Estou multiplicando por 10 a sexta e dividindo por 10 a sexta. Tá? Ou seja, estou multiplicando por 1 milhão e dividindo por 1 milhão. Tá? Bom, por isso que o número da direita ainda é o mesmo número, ainda é a mesma distância. Tá? Só estou escrevendo de jeito diferente. Tá bom? Certo? Bom, aí essa prática você já tem treinado bastante no ensino médio, no ensino fundamental, mas caso ainda não tenha pegado o jeito, vocês continuam treinando nos exercícios, tá? Ou treinando em cálculos em casa, tá? Bom, tá certo? Que é basicamente pegar o seguinte, ó, tem que pegar, dividir por qual potência de 10 para ficar esse 5 aqui à esquerda da vírgula, tá? Aí você vai ver como é da ordem de 5 milhões, então você divide por milhão, para ficar 5 aqui, ó, né? Aí fica o 5 à esquerda. Aí para compensar, você multiplica por 1 milhão, que é a potência de 10 à sexta, tá? Bom, mesma coisa que eu posso usar a notação científica para escrever números muito pequenos. Pega esse tempo muito pequenininho aqui em tempo, né? Uma medida de tempo e deu 0,0000324 segundos, tá? Também posso escrever em notação científica, tá? Bom, certo? Nesse caso, com um número pequeno, você tem que pensar o quê? Tem que pensar o que eu tenho que fazer para pegar esse 3 que está aqui e colocar ele nessa casa à esquerda da vírgula, tá? Aí você vê que tem que multiplicar por 10 elevado a 1, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, e multiplica por 10 elevado à quinta, o 3 vai ficar aqui na frente da vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para ficar aqui, ó, 3,24, né, para escrever nosso científico, você multiplica por 10 elevado a 5, tá? Aí vai ficar aqui 3,24, tá? Só que para compensar, para ainda ser o mesmo número, tem que dividir pelo mesmo valor. Divide por 10 elevado a 5, tá? Aí na notação científica, como vai ficar esse número? Vai ficar, então, 3,24, que é tudo isso aqui multiplicado por 10 à quinta, tá? E dividir por 10 à quinta é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 5, tá? Então, esse que é o processo para escrever qualquer número em notação científica, tá? Certo? Você sempre pensa nessas multiplicações e divisões por potência de 10 para sempre ficar um número diferente de zero à esquerda da vírgula, tá? Bom, certo? E sempre usa isso aqui, então, para fazer descrever distâncias muito grandes, tá? Ou tempos muito pequenos, tá? E vice-versa. Também pode ter distâncias muito pequenas, tempos muito grandes, né? Bom, certo? Aí realmente passa a ser mais útil escrever em notação científica, né? Certo? E uma coisa para ajudar também a escrever, né? Esses valores muito grandes ou muito pequenos em notação científica, para não ficar toda hora escrevendo essas potências de 10, tá? É usando o que a gente chama de prefixos. Tá certo? Que eu posso pegar essas potências de 10, tá? E representar elas por esses prefixos, tá? Bom, certo? Alguns exemplos de prefixos. Então, posso pegar, por exemplo, toda vez que na notação científica aparecer um número muito pequenininho, né, que na notação científica é multiplicado por 10 a menos 12, tá? Eu posso pegar esse 10 a menos 12 e substituir pelo prefixo Pzinho, que é o de pico, tá? Pega, por exemplo, um outro valor muito pequenininho, que na notação científica apareceu 10 a menos 9, tá? Então, eu posso substituir esse 10 a menos 9 pela letra Nzinho minúsculo, que é a de nano, tá? Tá certo? E assim por diante, tá? Eu já vou falar os outros, mas acho que para não ficar muito chato, eu vou pegar um exemplo rápido aqui, tá? Pega, por exemplo, né? Suponho que você tenha então um tempo que deu, por exemplo, né? Vou aqui no lado aqui. 3,8, 3,82 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? Bom, então esse aqui é o que eu posso escrever como sendo 3,82 nanômetros. Bom, certo?
Então, essa que é a função dos prefixos, para simplificar essas representações com potência de 10. Tá? Quando você pega medidas muito grandes ou medidas muito pequenas. Né? Bom, tá certo? E você tem os outros prefixos também. Tá? Então, para 10 a menos 6, tá? 10 a menos 6, eu posso substituir pelo prefixo de micro, tá? Que é representado pela letra grega mi. Tá? Isso aqui é a letra grega mi. Tá? O 10 a menos 3, tá? Isso aqui é o tradicional mili, tá? Que é a letra mizinho, tá? Isso já deve ter visto bastante em medidas em milímetros, tá? Então, o milímetro, que está lá na medida muito pequenininha da régua, tá? Sai em milímetro, tá? Então, milha é de 10 a menos 3. Tá? Por isso que você tem, por exemplo, uma medida de 5,2 milímetros, né? Então, milha aqui, tá? Tá indicando 10 a menos 3. Então, isso corresponde a 5,2 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Certo? Esse é o milha. Tá? Também tem o do cent, que aparece muito em medida de comprimento, que aparece o centímetro. Tá? Então, onde está cent, o Czinho, posso dividir por 10 a menos 2. Tá? Bom. Tem também o quilo, o casinho, que substitui o 10 a terceira. Isso vocês já viram bastante em balança. Tá? Então, por exemplo, vocês medem lá uma fruta que vocês vão levar para casa, deu, por exemplo, 4,2 quilogramas. Tá? Então, o casinho que está em quilograma, tá? Que é o quilo, tá? Então, ele corresponde a 10 a terceira. Então, isso aqui é 4,2 vezes 10 a terceira gramas. Que é a mesma coisa que falar, né? Para escrever um pouco melhor. 4,2 vezes 10 a terceira gramas, tá? Que é a mesma coisa que falar que 4,2 quilogramas corresponde a 4.200 gramas, tá? Bom. E tem outros prefixos para números grandes também. Você tem o mega, né? Tá M maiúsculo, que para representar 10 a sexta, tá? E o giga, que é para substituir 10 a 9, tá? Tá certo? Então, naquelas exemplos lá de cima, tá? O exemplo aqui de 5,57, tá? Vezes 10 a sexta, tá? Então, 10 a sexta aqui eu posso substituir pelo prefixo do mega, tá? Então, essa medida de comprimento é de 5,57 megametros, tá? Certo? E tem o giga pela letra G maiúscula. Se bem que o mega e o giga aparecem bastante para quem trabalha com informática, né? Pega lá processadores, né? Ou memórias grandes, né? Já começa a trabalhar com megabyte, gigabyte, né? E agora já está em terabyte, que já é de 10 a 12, tá? Certo? E assim por diante, tá? Bom, certo? E tem outros exemplos aqui também, mas acho que eu já dei bastante exemplo aqui no meio, tá? Acho que não preciso falar em detalhes aqui, né? Só ver que tem 8,32 vezes 10 a 9 watts, né? Pego os prefixos em cima, isso aqui posso escrever com 8,32 gigawatts, tá? E esse tempo pequenininho de 9,46 vezes 10 a menos 9 segundos, tá? Substituído pelo prefixo correspondente, isso aqui é 9,46 nanosegundos, tá? Então, você vê que é uma coisa que é para simplificar mesmo a escrita, tá? Para toda hora a pessoa escrevendo lá os cálculos, não ficar toda hora escrevendo a potência linha após linha, né? Isso, então, que eu falar sobre a notação científica, tá? Bom, certo? Aí diz que tem outra coisa importante, outro assunto importante para trabalhar com unidades, acho que é o último tópico que eu vou falar da aula de hoje, já estamos chegando perto do meio-dia, né? Então, o último tópico da aula de hoje vai ser falar sobre conversões de unidades, né? Bom, certo? Aí, como falando, você sempre tem que fazer, para comparar diferentes medidas, elas têm que sempre ficar na mesma unidade, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer de forma pronta, tá? Bom, vai ter lá um equipamento que trabalha em Pascal e outro equipamento que trabalha em Torricelli para pressão, por exemplo, né? Bom, equipamento de média pressão, tá? Certo? Ou vai ter uma medida que foi feita no Brasil que está em metros,
vai comparar com outra medida que foi feita por alguém lá nos Estados Unidos, que vai estar em pés, né? Tá certo? Bom, então, essas unidades elas não vão estar todas na mesma unidade prontinha. Tá? Muitas vezes é vocês que vão ter que fazer a conversão de unidade. Tá? Bom, então, para fazer essas conversões de unidades, você tem já tem uma tabela pronta para como vocês fazem. Você pode fazer essas conversões. Tá? Você pega lá as tabelas de conversão de unidades, você vai encontrar qualquer livro-texto de física, qualquer livro-texto de exatas. Tá? Bom, aí vai ter lá algumas conversões de unidade. Tá? Em geral, fica no final dos livros. Tá? Ou se pesquisar na internet, também encontra muitas dessas conversões também facilmente. Tá? Só toma cuidado para não pegar alguém querendo fazer charlatanismo com vocês. Tá bom? Vê se verifica com os dados, compare e vê se bate com a bibliografia oficial. Né? Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, né? Você tem aqui, por exemplo, medida de um pé, tá? Alguém já fez a comparação, já viu que isso aqui corresponde a 0,3048 metros. Tá? Como fizeram essa conversão? Né? É simples, é só pegar lá uma pessoa que fez uma medida de por exemplo, uma tábua que ele mediu de um pé, né? Da medida de um pé, na régua da pessoa que está em pés, tá? Aí pega aqui no Brasil, pega a nossa treina que está em metros, tá? E estica e faz a medida, né? Tá certo? Se bem que ali a pessoa fez uma medida mais precisa, né? Que viu que um pé corresponde a 0,3048 metros, tá? A outra unidade conhecida é um minuto para segundo. Você já sabe que um minuto corresponde a 60 segundos e que uma hora corresponde a 60 minutos. Né? Também tem a libra, né, que é uma medida de massa. Tá? E aí aí pega lá um corpo que tem massa de 1 libra, mede numa balança que está em quilograma, aí descobre que 1 libra corresponde a 0,4536 quilogramas. Tá? E assim por diante, tá? E você tem algumas conversões de unidade que pode fazer, sempre pode fazer. Pega, por exemplo, aqui nos exemplos, você tem aqui uma medida de massa 59,0 libras, né? Bom, aí isso aqui, ó, né, fica então convertendo para quilograma, tá? Uma forma de fazer a conversão é pegar isso aqui, ó, pensar que é 59 libras, é a mesma coisa, pegar 59 vezes 1 libra, tá? Essa libra separada aqui na unidade, que eu posso escrever lá na nossa conversão, aqui de cima, ó, né? Posso escrever como sendo 0,4536 quilogramas. Tá? Então, dá conta que fica 59 vezes 1 libra, que corresponde a 0,4536 quilogramas. A multiplicação vai descobrir, então, que 59,0 libras corresponde a 26,8 quilogramas. Tá? Certo? Seguindo mais em frente, também tem aqui, né? Essa outra medida agora de velocidade, está em pés por minuto. Tá? É para converter, por exemplo, em metro por segundo. Tá? Aí eu separo aqui a unidade. Tá? Separo no primeiro número, que é 32. Pé por minuto é a mesma coisa que pegar um pé dividido por 1 minuto. Tá? Isso não afeta em nada o valor do 32. Né? E aqui faz a conversão. Pega lá em cima um pé, já está aqui em cima. Substitui no lugar do pé aqui embaixo, que é 0,3048 metros. Tá? E no lugar de 1 minuto, eu coloco 60 segundos. Tá? E aqui agora faz a conta que apareceu. Vai ficar 32 vezes 0,3048. Está dividido por 60. Tá? Aí vai descobrir, então, que isso aqui vai dar 0,16 metros por segundo. Tá? Então, é assim que você vai fazer a conversão de unidades. Você já vai ter uma tabela pronta de fazer a conversão direta das unidades, de pé para metro, libra para quilograma, né? jarda para quilômetro, tá? E assim por diante. Tá? Bom, e de acordo com essa tabela, substitui, né, nas unidades que estão nas medidas, tá? Faz a conta que vai aparecer, aí você faz a conversão de unidade. Tá? Tá certo? Então, assim que... E já estamos bem pertinho do meio-dia, então vou parando a aula por aqui, tá? Bom, acho que o próximo assunto seria sobre a definição dessas unidades de medida, tá? Bom, histórico de como surgiu o metro padrão, quilograma padrão e assim por diante, tá? Mas isso eu vou falar na próxima aula,
tá? Que a gente já vai fechando todo esse capítulo 1. Esse capítulo 1 é bem mais curto mesmo, tá? Bom, então, daqui a gente vai encerrando nossa aula de hoje, tá? Certo? Então, lembrando novamente, tá? Semana que vem a gente faz o revezamento agora para as videoaulas, tá? As videoaulas vão ser carregadas lá dentro da página do Moodle, tá? De preferência, vou tentar sempre procurar colocar elas antes do horário que seria das aulas, o horário que estaria reservado para as aulas, tá? Bom, certo? E no caso das videoaulas, eu também vou procurar avisar por e-mail, tá? Quando o link já estiver disponível também da videoaula, tá? Porque no caso das videoaulas, como é um arquivo grande, tá? Ela vai estar no Google Drive, tá certo? E lá, para acessar o Google Drive aqui da FT, você tem que estar logado no e-mail, tá? Eu vou enviar também os avisos por e-mail, que é acessando pelo lado do e-mail dentro do FT, dentro do e-mail que vocês têm do FT, tá? Aí vocês conseguem acessar automaticamente o vídeo, tá bom? Certo? Então, vamos encerrando por aqui, tá? Então, aqui a gente vai encerrando a gravação, tá? Certo? E então a gente volta a se ver então novamente na semana que vem em vídeo aula, né, ou no plataforma de atendimento, tá? E depois a gente vê agora um pouco mais online, né, ao vivo na outra semana, tá bom? Então até mais a todas e a todos vocês. Eu espero que tenham, se a gente não se vê até sexta-feira, tenham um bom final de semana.